Boa noite, amadas. Pai seja convosco. Amém? Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com você por alguns poucos minutos. Essa passagem bíblica, ela está em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 32, que diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, olha, Deus de Israel, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Amém? Palavras de Davi quando ele ainda não era rei. Já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não era rei. E essa passagem bíblica, ela nos conta, a respeito de uma mulher de Deus chamada Abigail, que, como toda mulher, tem seus sonhos, né? De casar, de constituir uma família, de viver em paz com os seus. Entretanto, ela casou, ela foi contemporânea, né, obviamente, de Davi, e ela casou com um homem chamado Nabal, que era rico, mas era um homem extremamente ignorante, né? Era um homem insolente, um homem insensato, estúpido, tirano, um beberrão, um péssimo esposo. Ele tinha as características que a mulher não procura no homem, né? Mulher procura no homem companheirismo, atenção, cuidado, proteção, né? Ele não tinha essas características. Entretanto, Abigail tinha características de mulher de Deus, de uma mulher que ouvia a voz do Senhor e atendia. E diz a palavra que o período que Davi conheceu Nabal foi um período de tosquia, um período em que os homens que possuíam muitas ovelhas tosquiavam suas ovelhas. E normalmente quando chegava nesse período, os homens ficavam com o coração mais quebrantado para ajudar, para serem mais solícitos à sociedade, ajudar o semelhante e tudo. E Davi aproveitou essa oportunidade para pedir gentilmente a Nabal, esposo de Abigail, que ele recebesse ele e os seus homens, né, homens de guerra. Eram 400 homens. Nabal tinha muito dinheiro. Só que ao invés de Nabal receber essa informação de Davi de uma forma gentil, ele foi extremamente ignorante e insultou Davi. E Davi ficou extremamente aborrecido e prometeu matar Nabal e todos os homens que estivessem com ele, né, da sua casa, seus trabalhadores. Não ficaria nem uma pessoa do sexo masculino de pé, né? E diz a palavra de Deus que ele era casado com uma mulher chamada, que Nabal era casado com uma mulher chamada Abigail, uma mulher de Deus, uma mulher sensata, uma mulher sábia, inteligente, né? Uma mulher pacificadora. E ela se torna intercessora de Nabal sem Nabal saber, né? Nabal insulta Davi, e Davi junta os seus 400 homens para atacar Nabal. Aí o que foi que Abigail fez? Ela teve uma ideia inteligente. Por isso nós devemos pedir a Deus: Senhor, me dá a mente de Cristo. A mente de Cristo. E ela teve uma ideia para livrar a sua família da morte, né? Ela não compactuava com aquela decisão terrível de Nabal de insultar Davi, de expulsar os homens de Davi das suas terras. Ela não compactuou com isso. E ela, percebendo que aquilo iria render um prejuízo, uma tragédia
para a sua família, para o seu povo, para as suas terras, né? Porque Davi iria derramar sangue ali. O que foi que ela fez? Ela, como uma excelente dona de casa, administradora da casa, pegou tudo que ela tinha de melhor e fez pratos excelentes para oferecer a Davi e seus homens. Diz a palavra de Deus, se você tiver oportunidade de ler o capítulo 25 inteiro, você vai observar isso, que ela mandou preparar pão, vinho, carne de ovelha, grãos torrados e tortas. Vários, né? Vários pratos. Em grande quantidade, porque eram muitos homens. Ela tinha que saciar aqueles homens todos. E diz a palavra que ela mandou a oferta na frente. Então, quando Davi ainda estava alvoroçado, aborrecido, né, com ódio de Nabal, ele recebeu aquela oferta. Quando ele vê aquilo tudo chegando para satisfazer as necessidades deles, né, a fome deles, para matar a fome deles, ele fica assim naquela interrogação e chega logo atrás Abigail, mulher de Deus, pacificadora, como todas as mulheres devem ser, pacificadoras dos seus lares, das suas casas, né? Todas nós, promover a paz, promover o ânimo, ser sensata. Aí diz a palavra que Abigail chegou depois, né? Ela foi na presença de Davi, foi até a presença de Davi, diz a palavra de Deus, e curvou-se diante de Davi, reconhecendo que ele já era um rei ungido, apesar de ainda não ter assumido, porque Saul ainda estava vivo. Mas ela reconhece que ele é um ungido de Deus, e ela se curva diante dele como quem se curva diante de um rei de fato. E ela suplicou misericórdia. Olha aí, toda dona de casa é uma intercessora da sua família, né? É aquela que suplica a misericórdia, é aquela que se curva, que dobra os seus joelhos diante do Deus vivo, forte e poderoso. Suplicou misericórdia em favor de Nabal, que nem merecia. Mas a misericórdia não é para quem merece, a misericórdia é para quem precisa. E ela não queria que o marido dela morresse. Ela não queria que seus filhos morressem, que os homens que trabalhavam nas suas terras morressem, né? Então ela vai lá e se humilha diante do rei. E ela pede ao rei misericórdia em favor do Nabal, da sua família. E ela assume que ele agiu de forma incorreta, que ele foi imprudente. E ela pede perdão. Assume o erro e pede perdão. Uma coisa que ela nem tinha feito. Não foi ela que errou. Mas mesmo assim, ela assume, ela diz, eu sei que ele agiu mal, né? Mas eu quero lhe pedir perdão em nome dele. E usou palavras gentis. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela alivia o furor. A palavra branda, ela alivia o furor, né? Não tem como você discutir com alguém que mantém a compostura, que mantém a calma. Não tem como você discutir com ela. Né? Usou palavras sábias, usou palavras tocantes para falar com o rei, né? E ela falou de tal forma que ela fez com que o rei mudasse de ideia. É aproximar-se de Deus com a intenção de alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Usar as palavras certas, palavras gentis, animadoras, assumir o erro, assumir a culpa. Não foi ela que falou, mas mesmo assim, né? Eram casados, ela seria implicada negativamente na atitude do seu esposo, né? E a resposta que Davi deu para ela foi essa que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 25, que Davi diz assim mesmo para ela, olha... Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha, quem enviou ela ao encontro de Davi? Quem deu inteligência para ela fazer isso? O Deus vivo, forte e poderoso. Bendita seja a tua prudência. Olha aí, característica de uma mulher de Deus, prudência. E bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu, olha,
me impediu de que te fizesse mal. Deus impediu Davi de fazer mal a Abigail e a sua família. Se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer. Nenhum sequer do sexo masculino. Era isso que ele ia fazer. Essa era a intenção dele, mas Deus não deixou. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz para a tua casa. Vai em paz, minha irmã. Vá com Deus. Deus te abençoe. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Você pode ir em paz para sua casa, porque eu entendi o que você veio dizer e eu quero abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus. E saiba que Deus é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Seja lá que situação você esteja vivendo, Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Peça a Deus inteligência e sabedoria, que Ele tem inteligência e sabedoria para dar a você, para você conduzir a sua família em sucesso, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deus te abençoe.